de alguns exercícios. Então vamos finalizar aqui com a lei da inércia, a primeira lei. O que viria a ser essa lei da inércia? Nada mais é do que a capacidade, entenda desse jeito, é a capacidade que o corpo tem de permanecer no estado em que se encontra. Aqueles dois estados que nós vimos na tela anterior. Aqueles dois estados de equilíbrio. Se um corpo estiver parado, pela primeira lei, a lei da inércia, do princípio da inércia, ele tende a continuar nesse mesmo estado até que alguma coisa aconteça. A mesma coisa, né? Se um corpo está em movimento constante, ele tende a permanecer naquele movimento até que alguma coisa aconteça. Essa seria a ideia. Então, por isso que se você deixa, não sei, seu celular em cima da mesa, se nada acontecer, ele vai permanecer em cima da mesa. E essa seria a inércia dele. Compreende? Até que alguém, não sei, bata nele ou tire ele do lugar, mas ele vai permanecer ali. E o outro caso mais interessante, que é o de movimento. Se um corpo está em movimento, se nada mexer com ele, ele vai continuar. Então, por isso que é interessante a gente ver aqui essa figura do cinto de segurança. Essa é uma das aplicações muito interessantes para a inércia. Porque quando um carro está em alta velocidade e ele bate em alguma coisa, o carro para com esse baque. Mas você, que estava com a mesma velocidade do carro, né, vocês estavam indo juntos, tende a continuar com a mesma velocidade. Por isso que você não, né? Se cuide aí. A pessoa que está dirigindo é arremessada para frente. Porque a tendência, a inércia dela é continuar com aquela velocidade. Imagina 120 km por hora. Então o carro parou. A pessoa continua com 120. Se tem o cinto de segurança, beleza, ele para junto. É o que acontece também, por exemplo, no ônibus. Esse que o bonequinho estavam ali dentro do ônibus, todo mundo em repouso, e a tendência era continuar em repouso. Aí de repente o ônibus saiu. A tendência das pessoas era continuar paradas. Só que como o pé foi arrastado pelo piso do ônibus, né? Então eles acabaram tendo aquele susto, porque a tendência deles era continuarem parados ali. Se você for pensar numa estação espacial, por isso que os astronautas precisam estar presos, né, por cabos, porque num vacilo, se alguém cutuca e aquela pessoa começa a deslocar, a tendência é ela ficar em movimento até o infinito. Se nada acontecer, ela vai embora. Não tem nada que pare. No espaço é bem interessante ver esse funcionamento da inércia. Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Então aqui nós vamos ver a nossa primeira fórmula na dinâmica, que viria a ser o quê? Uma fórmula que diz assim, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Força igual a massa vezes a aceleração. Olha só, tudo bem. Aqui é interessante a gente fazer a análise da fórmula. Primeira coisa, essa força, nós vimos que ela produz um efeito, que está lá do outro lado, a aceleração. Correto? Foi isso que nós vimos lá em cima? Esse é um dos efeitos da força. Então, mas o que a gente percebe? Imagina que eu preciso empurrar a cama do quarto. Se uma criança for empurrar a cama do quarto, ela vai ter uma certa dificuldade, certo? Por causa da força dela, é pouca força. Aí vem um adulto e ajuda. É uma análise. Mas aí imagina que a mesma criança, entre arredar a cama e uma cadeira, qual que ela vai ter mais facilidade? Com certeza a cadeira. É a mesma força, é a mesma criança. Só que a cadeira tem menos massa. E massa, os físicos antigos diziam que era um tipo de resistência da matéria. E logicamente tem a ideia da inércia, né? Porque entre empurrar
tirar da inércia uma cadeira e tirar da inércia um cofre de banco, com certeza é mais fácil tirar uma cadeira da inércia por meio de uma força. Certo? Então, nós temos uma proporcionalidade aqui, que é muito interessante você ver como é que funciona nos exercícios, aquele que nós fizemos e tantos outros. Você vai cansar dessa fórmula, que vai até terminar o ensino médio, e dependendo do seu curso, você vai continuar vendo a segunda lei de Newton. Mas aqui é a ideia de você perceber que tem uma proporcionalidade entre a força e a aceleração, certo? Temos algumas coisas interessantes a respeito da massa. Primeiro que grama, grama, nós temos o símbolo que seria o G, e você sabe que 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Essa informação é interessante. Temos uma segunda informação, que é tonelada. 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Guarde essas informações, vai ser muito importante. E aí nós definimos, por último, a lei da ação e reação. O que seria a ideia da ação e reação? Você precisa perceber, isso acaba sendo a lei da natureza, que para toda ação vai ter uma reação. E aí esse é um princípio matemático, né? Se eu bato na minha mão com uma força, a lei da ação e reação diz que a minha outra mão reage com a mesma força. Se eu der um soco numa parede, se eu der fraquinho, eu vou me prejudicar pouco. Por quê? Porque eu fiz pouca força, ou seja, a parede me socou fraquinho. Agora, se eu der muito forte, a parede vai me devolver com muita força. Por isso que eu posso machucar a minha mão, dependendo da força que eu aplicar. Não é a força que eu fiz na parede, é a que ela devolve. Então dá para ver essas figuras aqui. Ó, a bola, no primeiro caso aqui, fez uma força F1 no rosto do jogador, do barco, né? Do mesmo jeito como o cara empurra o barco com uma força F1, o barco empurra ele com F2. E assim, tantas outras situações. O que é interessante nós sabermos aqui? Que todas as duas forças, tanto a ação como a reação, têm a mesma direção. Dá para perceber, né? Que no caso aqui, essas duas primeiras figuras, a mesma direção é horizontal, enquanto a última figura a direção horizontal, a mesma, certo? Os sentidos são opostos sempre. Então, no caso do rosto do jogador ali, enquanto um foi para a direita, o outro foi para a esquerda. Sentidos opostos, sempre. Mesma direção, sentidos opostos. Tem o mesmo módulo. Módulo é a intensidade, tá? Ou seja, foi o que eu falei. Se for muito forte, devolve com a mesma força. Se for fraquinho, devolve com uma força pequena. E a mesma natureza. Mesma natureza. Porque nós temos vários tipos de força. Nós temos forças de contato, forças de campo. Por exemplo, a força elétrica. Acho que você já viu, por exemplo, a força magnética de dois ímãs. Então, eles se atraem ou se repelem. Se é uma força magnética, ele vai responder com uma força magnética. É uma força de contato, está empurrando, vai devolver com uma força de contato. Nunca vai ser diferente. E o importante, isso é erro em muitos concursos vestibulares, sempre essas forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo, certo? Então, enquanto nessa primeira figura F1 está sendo aplicado na bochecha, no rosto do jogador, F2 está sendo aplicada na bola, tá bem? Então, essa foi a nossa revisão. Continuem dedicando aí nos exercícios para nós dominarmos esse assunto. Um abraço para vocês.